Olá, galerinha, eu sou o professor Antônio, Geografia, e nosso assunto de hoje é a questão territorial brasileira. Vamos tratar agora de como o Brasil foi se constituindo num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um dos maiores países do mundo. Tudo começou com a chegada dos portugueses. A partir de 1500, os portugueses começaram a chegar ao nosso país para colonizar. Primeiro veio Pedro Álvares Cabral. Mas foi efetivamente em 1534 que as nossas terras foram finalmente reconhecidas pelos portugueses como de grande importância, e para cá eles mandaram famílias para ocupá-las. Da primeira maneira foi com as capitanias hereditárias, que, observem o tamanho do nosso país inicialmente, apenas ocupavam as capitanias as terras do Nordeste e do Sudeste atual, sendo que eram localizadas no Nordeste e Sudeste, e essa era a parte pertencente à coroa portuguesa. Mas como? Que parte pertencente à coroa portuguesa? Havia um acordo entre Portugal e Espanha que dividia todas as terras conquistadas por ele entre portugueses e espanhóis da seguinte forma: todas as terras da linha de Tordesilhas ficariam do lado leste para os portugueses, do lado oeste para os espanhóis, que se interessaram desse acordo. Os dois eram os países mais poderosos da época e desprezaram os outros e fizeram esse acordo. E o grande interesse dos espanhóis era ficar com toda a América, uma vez que Colombo tinha sido o primeiro homem branco a chegar na América. Porém, houve um equívoco dos espanhóis e um pequeno pedacinho da América do Sul, do lado leste, por convenção, por acordo deles dois, seria dos portugueses. Então, em 1534, a coroa portuguesa envia famílias para o Brasil e fundam-se as capitanias hereditárias. Como o próprio nome está dizendo, iriam passar de pai para filho. Terras e umas terras doadas a bastadas famílias portuguesas e que futuramente iriam passando sempre de pai para filho. E aí se inicia a colonização do nosso território, primeiro com esses brancos que encontraram aqui no nosso país levas de indígenas e começaram a trazer da África os negros para trabalhar, para sua força bruta, né? Fazer o trabalho pesado no lugar deles. E aí começa essa mistura que é a nossa raça. Brancos com índios, brancos com negros, negros com brancos e com índios, e por aí vai. E deu essa etnia, essa mistura que é o nosso povo chamado de etnia brasílica. Em 1823, o Brasil se livra de Portugal. É declarada a independência um ano antes. E aí, o governo imperial brasileiro, o que faz? Reivindica, anexa, toma conta oficialmente de grande parte das terras da Amazônia e do Centro-Oeste. Ali a gente vê em laranja. E também parte do sul do Brasil, além das nossas fronteiras, que chamavam de Cisplatina. O governo imperial brasileiro, Dom Pedro I, faz o quê? Nada mais do que retificar um acordo que dizia que portugueses e espanhóis esqueceriam o Tratado de Tordesilhas e, através do novo tratado chamado de Tratado de Madrid, as terras seriam, na América, verdadeiramente de quem as tivesse
chegado primeiro, colonizado e se fixado na terra. Sendo assim, todo o interior do Brasil, onde os portugueses enviavam as entradas e bandeiras, expedições para buscar riqueza e capturar índios para trabalhar para eles, passaram então a ser de domínio português. E parte do sul, aonde era a Cisplatina, também pertencia ao governo imperial brasileiro. Em 1889, se dá a proclamação da República. O Brasil deixa de ser um país governado pela monarquia, Dom Pedro I, Dom Pedro II, esquece isso e passamos a ser um sistema presidencialista. O primeiro presidente é o Marechal Deodoro da Fonseca. E o que fazem os republicanos? Bom, primeiro reivindicam para o nosso país terras que eram pertencentes ao Paraguai. Aqui a gente pode ver, território do Iguaçu, anexando-as, já que o Brasil tinha ganho a Guerra do Paraguai. Então, como indenização, exigiram boa parte da terra daquele país vizinho, o Paraguai, para a gente. Anexou e, da mesma forma, reconheceu definitivamente que a Cisplatina não pertencia ao Brasil, até porque a maior parte da população de lá nem sequer falava a língua portuguesa, e sim a língua espanhola. Então, se funda lá no sul do Brasil um novo país, o Uruguai, nas terras que chegaram um dia a pertencer ao Brasil. E no nosso país é anexado, então, parte das terras paraguaias. E também o Acre, que tinha sido comprado dos bolivianos em 1903. Houve um acordo e a Bolívia cedeu as terras ao Brasil em troca de algum dinheiro, alguns milhõezinhos na época, e mais uma ferrovia que o governo brasileiro foi obrigado a construir, ligando a Bolívia até o oceano, para que eles pudessem escoar a sua produção, né? Principalmente porque a Bolívia é um país que vive de vender minerais e precisava ter uma saída para o mar, uma vez que ela não tem para o Pacífico. Bom, sendo assim, em 1943, governo do presidente Vargas, começa a se organizar as fronteiras internas do nosso país, que fica muito parecida com o que temos hoje. Em 1990, se faz a última grande modificação na fronteira entre os estados brasileiros. Não houve mais nenhuma modificação nas fronteiras externas, porém, surge o estado de Tocantins, que passa a pertencer à região norte, e o estado de Mato Grosso do Sul, pertencendo à região centro-oeste. Nos dias atuais, então, anexados todos esses territórios, o Brasil se tornou um país muito grande, né? E ele só não é maior do que 4. O maior país de todos, a Rússia, que é o dobro do tamanho do nosso. O segundo maior país do mundo, o Canadá. A China e os Estados Unidos é o quarto, já não muito maior do que o Brasil, praticamente do tamanho do nosso. A seguir vem o nosso, o Brasil, é o quinto maior país do mundo, o quinto mais extenso, depois a Austrália, a Índia, a Argentina. Esse conteúdo vocês podem acessar no YouTube. O meu canal é Antônio do Rio. Caso tenham sugestões, caso queiram fazer alguma pergunta, se inscrevam. Também agradeço se derem um joinha e contem sempre comigo.